não desvie a tua atenção, porque agora, como já tem acontecido em todo o período do culto, Deus vai falar ao teu coração. Esteja atento à voz de Deus, a tudo que Deus falar, pois eu tenho certeza que Deus ainda tem grandes coisas para fazer por meio da sua palavra. Eu gostaria de convidar aqui o presbítero Edmilson, dirigente da congregação em Cantanhede, para que faça essa oração, e logo após, em pé como estamos, vamos receber o nosso pastor. Santa Igreja, na paz do Senhor. Oramos. Altíssimo Deus, Pai nosso, graças damos ao Senhor, meu Deus, por este momento, por ouvir o Senhor falar aos nossos corações através do louvor. Pai, agora nós vamos ouvir uma porção da Tua palavra. Não seja aquilo que eu quero, mas aquilo que o Senhor quer para o meu crescimento, para o crescimento da igreja. Pai, usa, meu Deus, o Teu servo, o pastor, que vai ministrar nos nossos corações, assim como o Senhor já tem usado para a edificação e crescimento da minha vida, da igreja e de todo ouvinte da Tua palavra. Pai, em nome de Jesus nós damos graça. Aleluia. Amém. Aleluia, graças a Deus. Meus irmãos, mais uma vez quero cumprimentá-los com a paz do Senhor. Vamos ler a palavra de Deus em Ageu, capítulo de número 2. Aleluia. Vamos ler os versos de número 10. Os versos número 8 e 9, na verdade. Vamos voltar um pouquinho ao verso de número 6. Diz-nos assim o texto: porque assim diz o Senhor dos Exércitos, ainda uma vez, daqui a pouco, e farei tremer os céus e a terra, e o mar e a terra seca. Farei tremer todas as nações, e virá o desejado de todas as nações, e encherei esta casa de glória, diz o Senhor dos Exércitos. Minha é a prata e meu é o ouro, disse o Senhor dos Exércitos. A glória desta última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos Exércitos, e neste lugar daria paz, diz o Senhor dos Exércitos. Os irmãos podem tomar os vossos assentos. Aleluia. Uma vez que já foi feita a oração pelo pregador, não se faz necessário orar de novo, porque a oração já nos abençoou, pois a palavra já é abençoada. A palavra não precisa de que oremos por ela, meus irmãos, mas sim pelo pregador, para que Deus tenha misericórdia, lhe dê graça, lhe dê sabedoria, lhe inspire, para que ele possa trazer uma palavra dos céus. Glória a Deus. Meus irmãos, nós estamos gratos ao nosso bom Deus por nós estarmos nesta casa esta que é consagrada, que é separada, para que o povo de Deus ele possa adorar ao santo nome do nosso bom Deus. Deus este que tem nos dado a vida, Deus este que tem nos dado a salvação por intermédio do seu Filho Jesus Cristo, que, diga-se de passagem, conosco está nesta noite maravilhosa. Bendito seja o santo nome do Senhor. Quero louvar a Deus pela vida de cada um dos nobres colegas, obreiros, que compartilhamos juntos a fé, o amor e trabalhamos em prol do reino de Deus. Queremos louvar a Deus pela vida do pastor Cleberson, da sua família, que ora, estão coordenando os trabalhos pastorais aqui na congregação Betel e Oliveira do Bairro. Também louvo a Deus pela vida de cada um dos meus irmãos, das minhas irmãs, desde a criança
pequenina ao mais idoso. E Deus a todos abençoe na pessoa bendita de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia. Creio eu que Deus ainda tem grandes coisas para fazer. Aleluia. E por isso nós estamos alegres. Glória a Deus. Meus queridos irmãos, apenas a título de ler a referência de Jó, capítulo de número 8, versículo de número 7. Nós vamos nos deter mais no livro de Ageu, mas precisamente no versículo 9 do capítulo de número 2. Mas nós queremos apenas fazer menção no versículo 7 do capítulo 8 do livro de Jó, que diz assim: teu princípio, na verdade, terá sido pequeno, mas o teu último estado crescerá em extremo. Louvado seja o santo nome do Senhor. Meus queridos irmãos, todos conhecem bem a história de Jó, um homem de Deus, temente, que se desviava do mal, e que Deus testemunhou a respeito dele, e testemunhou para nada mais, nada menos do que Satanás, do que o perseguidor da igreja, do opositor da igreja. E a Bíblia diz que ele então fala a Deus que ele servia, porque Deus tinha dado tudo para ele. Mas Deus então dá permissão a Satanás, porque Satanás não tem poder sobre a minha e sobre a sua vida. Nós estamos sob a sombra do Onipotente. Nós agora somos de Deus, e a Bíblia diz que o diabo não nos toca enquanto estivermos debaixo da sua graça, da sua direção. Enquanto vivermos em obediência, enquanto vivermos segundo os padrões da palavra de Deus, o diabo não tem legalidade sobre a minha e sobre a sua vida. E aí, meus irmãos, depois de todo o seu sofrimento, e todos sabem, e não vou citar isto, chegam os seus amigos, e entre eles está Bildad, que nesse contexto aqui ele está justificando a Deus e refutando as palavras de Jó. E para nós encurtarmos no versículo 7, na verdade ele está dizendo, meus queridos irmãos, que se Jó pegou contra Deus, que ele se arrependesse, que ele pudesse então voltar atrás daquilo que fez, que Deus o restauraria. E se o começo dele foi algo desastroso, o seu final seria algo extraordinário, seria algo fenomenal. Então, nós queremos apenas deixar registrado isso nos irmãos, e nós queremos nos deter, e talvez posso lá no finalzinho apenas recitar este versículo outra vez, mas eu gostaria de falar aos irmãos sobre reconstrução e crescimento. A gente sabe que reconstruir é construir novamente. Podemos dizer também que pode ser você trazer uma coisa nova, fazer algo novo, né? E quando se fala de crescimento, se fala de aumento, de expansão. Então se casou reconstrução com crescimento. Então, enquanto a gente vai reconstruindo, Deus vai dando crescimento. Aleluia. Aleluia. Porque Ele é o dono da obra. Aleluia. É verdade que, meus queridos irmãos, Deus ele não pode fazer tudo sozinho. Nós temos que lançar a mão no arado e não olhar para trás. Nós temos que lançar o nosso pão sobre as águas, porque depois de muitos dias nós o acharemos. Então, eu costumo dizer que é uma parceria entre Deus e o ser humano, para que ele possa então cumprir o seu propósito nessa terra. Deus ele poderia fazer tudo sozinho, mas ele me escolheu pessoas falhas, pessoas que têm defeitos, para usar a fim de que o seu nome seja glorificado nesta terra. Por isso eu digo que ninguém pode e nem deve se achar incapaz ou insuficiente
fazer algo para Deus, Deus também Ele pode te usar. Deus também Ele pode fazer coisas grandes e extraordinárias a partir da sua vida, mesmo que você em si mesmo reconheça que não tem essa capacidade. Mas Deus, irmãos, Ele escolhe as coisas que não são para confundir as que são. Deus escolhe as coisas pequenas para confundir as grandes. Aleluia. Quando eu me lembro de Davi, que Deus disse que tirou ele lá de trás dos currais, das ovelhas, e o fez rei em Israel. Meu irmão, Deus pode fazer isso na sua vida também, porque Ele tem poder para todas as coisas. Ele é o meu Deus, Ele é o seu Deus, Ele pode todas as coisas. Glória a Deus. Meus queridos irmãos, o contexto que gira em torno do livro de Ageu, ele começa 957 anos antes de Cristo, quando o primeiro templo ele vai ser construído. A Bíblia diz, irmãos, que quando o povo de Israel se cansa de ter juízes, e juízes esses levantados e estabelecidos por Deus, eles perdem o rei, porque eles olham para os povos que estão à sua volta e veem que aqueles povos têm reis, têm pessoas que dominam sobre eles, e eles também exigem e pedem a Deus o rei. E a Bíblia diz que Samuel, que era juiz até então, o último dos juízes, ele fica triste, ele fica abatido, porque ele estava entendendo que o povo o estava rejeitando. E ele então vai falar com Deus, e Deus diz assim: Samuel, esse povo não está te rejeitando, esse povo da verdade está te rejeitando. Aceita o que eles estão pedindo. E então eles escolhem o seu rei, e Deus indica que Saul então será o primeiro rei sobre o reino unido, porque o reino começa unido, irmãos. E quando o reino está unido, quando a igreja está unida, já aplicando, Deus ele opera, porque Deus opera no meio da unidade, Deus opera no meio da comunhão. Deus não opera no meio da divisão, Deus não opera no meio de rebelião. Isso nós vamos ver em todo o contexto da palavra de Deus, que todas as vezes que houve rebelião, todas as vezes que houve separação, Deus teve que intervir para trazer juízo. E aí nós vamos observar que Saul reina 40 anos. O nosso objetivo não é detalhar a vida de todos os reis. Ele reina 40 anos. E antes que ele termine o seu reinado, Deus escolhe um novo rei, porque Saul fez algo que desagradara a Deus. E coisa, irmãos, ruim é quando uma pessoa que Deus coloca no trono, coloca para assumir uma obra, um trabalho, começa então a desagradar a Deus. E Saul então desagrada a Deus, Deus escolhe um novo rei. E esse rei é um pastor de ovelhas, até então um menino, entre seus 16 e 17 anos de idade, mas que já era um jovem cheio de Deus na vida. Alguém que compunha salmos, alguém que defendia as ovelhas, podemos dizer nas nossas palavras, com unhas e dentes. Vinha um leão e tomava uma ovelha, ele ia lá, arrancava a ovelha e matava o leão. Vinha um urso e fazia a mesma coisa, ele ia lá, tomava a ovelha e matava o urso. E foi este mesmo, meus queridos irmãos, quando os filisteus estavam enfileirados, de um lado vários filisteus, do outro lado o povo de Israel. Israel estava temeroso, porque havia um grande guerreiro, com quase 3 metros de altura, chamado Golias. E aquele guerreiro impunha medo aos soldados adversários de Israel, de tal forma que não havia ninguém com coragem suficiente para ir e pelejar contra aquele gigante, porque o combinado era: mande um guerreiro de lá, manda o meu guerreiro Golias daqui. Aquele que vencer, o povo que for derrotado daquele guerreiro será subjugado, será escravo. E aí, meus queridos irmãos, Saul
como diz lá o texto bíblico, na sua história, que ele sobrepunha do ombro para cima todos os outros homens. Então ele era um homem zarrão, como assim podemos classificar? Era um homem grande, mas nem mesmo ele teve coragem de enfrentar Golias, bem como os seus soldados e os seus demais valentes que poderia haver naquele momento, naquela ocasião. E a Bíblia diz então que Jessé manda Davi ir ao campo de batalha, porque os seus irmãos estavam lá na frente de batalha também, e também não tiveram coragem para ir lutar, porque em outro momento, quando Samuel vai escolher o novo rei de Israel, que chega lá em Belém, na casa de Jessé, a Bíblia diz que quando ele olha Eliabe, Samuel diz assim: este com certeza é o rei que Deus escolheu. Deus disse assim: Samuel, não é este, porque Deus não vê como o homem vê, porque o homem vê a aparência, o homem pode ver a cultura, o homem pode ver o intelecto, o homem pode ver a habilidade natural, mas Deus olha para o coração. Deus olha para dentro de nós. Aleluia. E é desta forma que Deus trabalha, meus queridos irmãos. Não é olhando de fora para dentro, é olhando de dentro para fora. Louvado seja o santo nome do Senhor. Então passa-se os outros irmãos de Davi, passaram-se os 7. E Samuel pergunta, porque irmãos, até profeta se engana. E olha que Samuel era profeta respeitado. Aonde ele chegava, as pessoas tinham tanto respeito a ele, que até se prostravam. É como que nos tempos antigos, e a gente sabe disso, nós que somos depois de 50, depois dos 45, a gente passava perto das pessoas mais velhas e dizia assim: bênção, tomava bênção, em sinal de respeito. Hoje em dia não. Hoje em dia isso é uma dificuldade, né? Como dizia a minha avó, uma dificuldade. Isto aconteceu, hoje é muito difícil. Então, meus queridos irmãos, a Bíblia diz então que Samuel disse assim: não nos vamos sentar à mesa até que chegue esse outro filho teu que está por aí. Então mandam chamar Davi. Quando Davi entra, irmãos, Samuel não precisa mais nem perguntar se é este. De repente, o Senhor diz: é este, pode ungí-lo. E naquele momento Davi é ungido. E a Bíblia vai dizer que o Espírito Santo se apodera de Davi. Irmãos, para fazer algo para Deus, somente cheio do Espírito Santo de Deus. O Senhor me prova isso, pastor, prova. Atos capítulo 1, versículo 8. Os discípulos e a igreja estavam acuada. Eles estavam com medo, mas o Senhor disse: mas vocês receberão o poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E vocês serão minhas testemunhas, irmãos. E depois que o Espírito Santo foi derramado, ninguém mais segurou a Pedro, ninguém mais segurou a igreja. A igreja prosseguiu, o nome do Senhor foi glorificado, almas foram libertas, o poder do mal foi quebrado e Jesus foi glorificado. E aí, irmãos, a Bíblia diz que eles estão no campo de batalha. Jessé disse assim: vai levar pão para os teus irmãos e leva esse presente especial aqui para os capitães. Ele vai lá e leva. Quando ele chega lá, ele vê aquela cena, o gigante de um lado afrontando os israelitas. E ele pergunta assim: o que está acontecendo aí? Sabe aqueles baixinhos assim que são marrento? Que chega assim como que parece um gigante? O que está acontecendo aí? Pode deixar que resolva, né? Tem gente que é assim, irmãos, né? E aí Davi chega e vê aquela cena, e ele ouve então o gigante dizer: manda-me lá para cá, mande lá para cá, que eu vou daqui para lá, a gente vai lutar, o que vencer. Irmãos, e isso durante vários dias, Golias humilhava o povo de Israel, os seus soldados e toda a nação de Israel, e não havia quem tivesse coragem para ir lutar. E Davi, quando vê aquela situação, diz assim: quem é esse incircunciso? Quem é este camarada? Quem pensa é ele? Ele não está afrontando a ninguém, senão o exército do Deus vivo. Irmãos,
menino, não tem condição de lutar, ele é um guerreiro experiente, já venceu várias batalhas. Davi disse assim: eu vou, porque o Senhor está comigo. E a história que Davi vai contar não é que ele derrotou nenhum exército. A história que ele vai contar não é que ele matou nenhum outro lutador experiente no campo de batalha. Ele disse assim: eu matei eu sou um leão, então eu tenho no meu currículo já condições de lutar com esse gigante. E Saul então, irmãos, tentou emprestar a armadura e disse: toda a cena. E o gigante, quando viu aquela cena, um rapazinho de cerca de 1,70 m de altura, indo em direção a ele, um homem zarrão de quase 3 metros, diz assim: você não tem homem para mandar lutar comigo, não. Irmãos, as aparências enganam. As aparências enganam. Às vezes a gente pensa que quem vai fazer não faz, mas quem a gente pensa que não vai fazer faz, e faz muito bem feito, porque está fazendo para a glória de Deus, porque confia no Todo-Poderoso, naquele que pode todas as coisas. E Davi disse assim: eu vou. Davi passa no riacho, pega 5 pedras, coloca ali no alforje e vai. E ele vai com o seu cajado de pastor. Cuidado, irmão, o pastor tem cajado, viu? É para a ovelha não se desviar. E Davi usava o cajado. Mas não é de cajado que nós vamos falar. E a Bíblia diz então que ele vai em direção ao gigante. Ele diz assim: por acaso eu sou um cão? Eu estou falando um cachorro, um vira-lata, para avisa-me com paus e pedras. Ele diz assim: hoje mesmo eu vou tirar a sua vida e colocar a tua carne para as bestas ferezar do céu comerem. Aí Davi disse assim: tu vem a mim com espada, com lança, com escudo e com escudeiro. Porque o gigante ele tinha um escudeiro. O escudeiro era aquele que carregava o escudo que ia na frente, e carregava algumas armas ali do guerreiro. E Davi não estava indo, ele, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Irmãos, quem é que pode com o Pai, o Filho e o Espírito Santo? Antes de Davi entrar na batalha, a vitória já estava garantida. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Você pode até parecer fraquinho, fraquinha, você pode até parecer insignificante, mas se Deus está contigo, você é maioria. Se Deus está contigo, a vitória já é certa, porque a Bíblia vai dizer em Romanos 8:37 que nós já somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Aleluia. E aí, irmãos, Davi vence o gigante vem de lá. Davi então, com a sua funda, lança a pedra, o gigante cai e ele corta a cabeça do gigante com a sua própria espada. Olha só, Saul queria dar a espada dele, queria dar a lança, mas foi com a própria espada do gigante que ele cortou a cabeça dele. Então, irmãos, Deus não precisa de grandes coisas, Ele não precisa de muita coisa para realizar uma grande obra. Ele só precisa de alguém que se coloque na posição. Ele só precisa de alguém disponível. E eu perguntaria: quantos estão disponíveis? Quantos querem estar na posição? Se você quer estar, meu irmão, não tem inferno, não tem diabo, não tem nada que poderá parar a obra que Deus vai lhe fazer na sua vida e através da sua vida. Então somente você perseverar, você permanecer. E aí, irmãos, Davi assume o rei. E Davi é um rei que a Bíblia diz segundo o coração de Deus. Davi comete um erro, Davi passa 40 anos e o seu filho sucede ele no trono. E o nome desse filho que sucedeu Davi no trono é Salomão. Salomão foi o homem que Deus deu sabedoria, e sabedoria extraordinária para ele. Porque quando ele ascende ao trono, ao suceder o seu pai, o Senhor perguntou para ele: Salomão, pede-me o que tu quiseres, aí eu vou te dar. Ele disse: Senhor, eu não quero muita coisa, eu só quero sabedoria para julgar o povo, para entrar e
para saber sair. O Senhor disse assim: rapaz, porque tem gente, não sei, quando Deus pergunta coisa, o Senhor, ele diz logo assim: Senhor, eu só quero duas coisas. Eu só quero o mundo e aquilo que vem depois do mundo. Eu só quero duas coisas. E ele foi tão sábio que Deus disse assim: como tu não me pediste bens, não me pediste ouro, não me pediste prata, eu vou te dar tudo em abundância. E me pergunte, irmãos, se houve alguém mais rico do que Salomão nos seus dias? Não houve. Salomão, ele acumulou tanta riqueza, tantos bens materiais, que não havia ninguém que pudesse ter tanta riqueza como Salomão. Mas também não havia ninguém com tanta sabedoria como Salomão. Eu lembro de um episódio em que duas mulheres tiveram seus bebês e elas dormiram, e uma dormiu por cima do bebê que morreu, a outra foi lá canadinha e tirou o bebê dela que estava morto e botou lá e pegou o vivo e vieram para cá. Quando acordou lá as duas, e uma reconheceu: não é meu filho é este. A outra disse assim: não, esse aqui é meu, vamos para o rei, Salomão vai julgar a causa. As outras, e elas tentando explicar a situação: é meu filho, é meu filho, é meu filho. Ele disse assim: olha, para se resolver a história, nós vamos pegar aqui uma espada e partir no meio, e aí vamos dividir uma parte para cada. Aqui era a mãe disse assim: não faça isso não, deixa com ela. O rei Salomão disse assim: o filho é teu, vai te embora. E aí, meus queridos irmãos, Salomão reina 40 anos. Mas antes dele começar o seu reinado, a Bíblia diz que Davi, ele dá uma missão para ele: meu filho, você vai construir o templo. Porque Davi tinha essa intenção, esse intento de construir uma casa para o Senhor. Mas ele não pôde fazer isso. Por que não pôde, pastor? Porque ele era um homem de guerra. Ele havia derramado muito sangue, e por conta disso ele foi privado. E Deus havia dito que no reinado do seu filho, que seria um reinado de paz, o seu filho estaria construindo o templo, não para a habitação de Deus, mas para que ele tivesse a presença de Deus constantemente representada através daquele santuário, daquele templo e da arca da aliança que ficava no lugar santíssimo do Santo dos Santos. E assim aconteceu, meus queridos irmãos. E agora eu quero começar. Já introduzi, né? Eu quero começar agora. E como todos nós sabemos, o templo ele foi construído, eu já disse, cerca de 957 anos antes de Cristo. Se diz que a sua localização foi erguida no Monte Moriá, local onde, segundo a tradição judaica, o templo foi construído no monte onde Abraão ofereceu o seu filho Isaque em sacrifício, segundo a tradição. A Bíblia vai nos informar que este templo foi construído no Monte Moriá, na cidade de Jerusalém, onde atualmente se encontra o Monte do Templo. Na verdade, é só um muro que tem hoje, que é o Muro das Lamentações, porque lá no lugar central, aonde estava o templo, e não mais o templo de Salomão, mas agora o templo de Herodes, porque ele foi remodulado, né? O segundo templo, eu vou já falar sobre isso. Então está lá a cúpula, está lá uma mesquita dos muçulmanos, bem no lugar aonde, irmãos, estava o templo do povo de Deus, do povo de Israel. E segundo nos diz a Bíblia, ou nos mostra a Bíblia, que este local foi originalmente a eira de um jebuseu comprada pelo rei Davi para erguer um altar. Ele quis dar para Davi um lugar. Tá aí, eu te dou a terra, eu te dou os bois, eu te dou a lenha, eu te dou tudo aí para você fazer o sacrifício. Davi disse assim: eu não quero nada que não me custe sacrifício. Davi então compra. E segundo o que nós entendemos, esse templo que Salomão vai construir
Ele está localizado neste Monte Moriá, onde hoje é o monte do templo, onde milhares de pessoas de todo o mundo estarão ou vão para ali, para aquele lugar. O projeto da construção foi iniciado pelo rei Davi e concluído por seu filho, o rei Salomão, que seguiu instruções detalhadas na execução da obra. Olha só o desejo de Davi. Lá em 1 Crônicas, capítulo 17, versículo 1 a 4, ele diz assim: quando Davi já havia se estabelecido em seu palácio, mandou chamar o profeta Natã e disse: veja, moro num palácio, numa casa de cedro, e enquanto a arca da aliança do Senhor está lá fora, numa simples tenda. Natã respondeu a Davi: faça o que tens em mente, pois Deus está com o rei. Aqui o profeta erra novamente. Naquela mesma noite, porém, Deus disse a Natã, agora sim é Deus dizendo: vai e diga a meu servo Davi, que assim diz o Senhor: não será você que construirá uma casa para eu habitar. Estou lendo na nova versão transformadora, ou transformada, para que os irmãos entendam melhor. E a Bíblia diz então, irmãos, que Davi ele vai chamar Salomão e vai dar então essa obrigação, essa missão da construção. Davi já está velho, Davi já está quase que nos seus dias finais, e a Bíblia diz lá em 1 Crônicas 22:6, o que Davi fala para Salomão: então mandou chamar seu filho Salomão e lhe ordenou que construísse um templo para o Senhor, o Deus de Israel. Disse-lhe: meu filho, eu quis construir um templo em honra ao nome do Senhor meu Deus, mas o Senhor me disse: você matou muitos homens nas batalhas em que lutou, derramou muito sangue diante de mim, por isso não será você quem construirá um templo em honra ao meu nome. Então aqui está o motivo porque Davi não construiu, porque ele era um homem de guerra, um homem de sangue que derramou muito sangue. Salomão será um homem mais na questão administrativa, porque Davi conquistou tudo. Davi, irmãos, no final do seu reinado, deixou um reino de paz. Agora o seu filho vai assumir o trono. Irmãos, eu fico pensando assim, e eu vou me colocar no meio também, os filhos nossos aí, que abram bem os seus ouvidos e ouçam. Porque agora eu vou dizer: quem tem ouvidos ouça o que Ricardo vai dizer aos jovens. Porque os pais trabalham com tanto fervor, os pais dão sangue para criar seus filhos e para dar o melhor, meus queridos irmãos, para que lá na frente eles não possam enfrentar o que nós enfrentamos. Mas tem filho tão ingrato, e a Bíblia vai dizer: honra teu pai e a tua mãe, para que se prolongue os teus dias de vida sobre a terra. E este é o primeiro mandamento com promessa. Então veja bem que Davi fez isso, entregou para Salomão um reino de mão beijada, um reino em paz, apenas para administrar. E não somente isto, para a construção do templo, Davi já havia juntado muito material. Salomão apenas completou aquilo que Davi já havia acumulado ao longo da sua história, no intento e na intenção de construir uma casa para o Senhor. E a Bíblia diz, meus queridos irmãos, que Salomão, o descendente de Davi, ele é o construtor do primeiro templo. É claro, irmãos, que houve muitas pessoas, que houve uma multidão de gente que fora chamada para a construção daquele templo, que durou em torno de 7 anos a construção daquele templo. Então a Bíblia diz, lá em 1 Crônicas, capítulo 17, versículos de número 11 e 12: pois quando você morrer e se unir a seus antepassados, Deus diz isso: escolherei um dos seus filhos da sua própria casa, para que ele possa estabelecer o seu reino. Ele é quem vai construir uma casa para mim, e estabelecerei o seu trono para sempre. Então Deus chama Salomão, e a Bíblia diz que ele
aconselho a Salomão: constrói um templo para o Senhor. E a Bíblia diz, irmãos, lá em 2 Crônicas 3, 1 e 2: então Salomão começou a construir o templo do Senhor em Jerusalém, no Monte Moriá, onde o Senhor havia aparecido a seu pai Davi. O templo foi construído na eira de Araúna, o Jebuseu, o local escolhido por Davi, ou seja, aquele lugar que Davi comprou e que naquele dia ofereceu sacrifício ao Senhor. A construção começou no segundo dia do segundo mês do 4º ano do reinado de Salomão, ou seja, no 4º ano do seu reinado. Ele começa então a construção do templo. E Salomão, então, irmãos, ele vai construir um templo que era uma estrutura magnífica, extraordinária, que media 27 metros de comprimento, 9 metros de largura e 13 metros e meio de altura. Então, esse templo foi edificado com pedras lavadas, revestido com madeira de cedro e coberta de ouro puro. Isso está registrado em 1 Reis 6 e 2, 1 Reis 6, 9 a 22. E as paredes internas eram decoradas com entalhes de querubins, flores e palmeiras. E sabe qual foi a madeira que foi usada para revestir todo o templo? Foi madeira de acácia. Irmãos, madeira de cedro, madeiras de lei naquela época. Eu estou falando isso para os irmãos verem o quanto suntuoso foi aquele templo, o quanto aquele templo era glorioso. E a Bíblia vai dizer que quando Salomão termina a construção daquele templo, está lá em 2 Crônicas, capítulo 7, versículos 13, 14 e 15, a Bíblia vai dizer que ele vai fazer uma oração. E quando ele termina de fazer aquela oração, a Bíblia diz, irmãos, que a glória do Senhor encheu aquele lugar. Louvado seja Deus. E o Senhor prometeu que se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e se converter nos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. O Senhor disse que os meus ouvidos estarão atentos à oração que se fizer neste lugar. Irmãos, quando um lugar como aquele e como este é consagrado para a adoração ao Senhor, Deus está presente no meio do seu povo. Aleluia, louvado seja o santo nome do Senhor. Mas, irmãos, aquilo parecia muito bom, mas uma hora aquilo veio tudo abaixo. E por que veio, pastor, tudo abaixo? Por causa da desobediência daquele povo, dos seus pecados, da idolatria, da rebeldia. Isso causou tanto a destruição do templo, como também o cativeiro e o sofrimento daquela população. Deus enviou seus profetas, Deus enviou seus mensageiros para alertar o povo sobre os seus pecados, mas eles não deram ouvidos. Isto continua acontecendo. Deus continua falando através da maior de todas as profecias, que é a palavra de Deus. Aleluia. Deus está dizendo que o pecado leva para o inferno. Deus está dizendo que se não vigiarmos, o diabo vai se danar com a nossa vida. Deus está dizendo que devemos viver em santidade. Deus está dizendo que a nossa pátria está nos céus, mas há muitos que querem viver, parece que eternamente nesta terra. Mas como naqueles dias, irmãos, hoje muitos estão fazendo pouco caso. E Deus está dizendo, Deus está chamando para a sua presença, mas muitos estão levando as coisas como se a vida cristã fosse uma brincadeira, fosse um circo, fosse uma conveniência. E não é, irmãos. A vida cristã é uma vida de quem aceitou a Jesus como Salvador, que teve a sua vida lavada e redimida pelo sangue de Jesus, que nasceu de novo, que vive em santidade e que brevemente vai ouvir o som da trombeta. Seremos arrebatados e estaremos para sempre com o Senhor. O Senhor avisou, irmãos, e é notável o ministério de Jeremias.
daquele que vaticinou, daquele que avisou, para que os irmãos tenham uma ideia. A Bíblia diz em Jeremias 11, 9 a 12, o Senhor falou comigo, novamente disse: descobri uma conspiração contra mim entre os habitantes de Judá e de Jerusalém. Voltaram aos pecados de seus antepassados, não quiseram me ouvir e adoraram outros deuses, Israel e Judá, quebraram a aliança que fiz com seus antepassados. Por isso assim diz o Senhor: trarei calamidade sobre eles e não escaparão, ainda que me supliquem, não ouvirei seu clamor. Os habitantes de Judá e de Jerusalém clamarão a seus ídolos e queimarão incenso para eles, mas os ídolos não os salvarão quando vier a calamidade. Então o Senhor está dizendo, irmãos, através do profeta Jeremias, que viria o juízo de Deus sobre o seu povo. Aquele povo estava acostumado. Jeremias profetiza que aquele povo vai passar 70 anos no cativeiro por causa da sua desobediência. Jeremias 25, 11 e 12: esta terra inteira se transformará em desolação e ruína. Israel e as nações vizinhas servirão ao rei da Babilônia durante 70 anos. Então, quando terminar os 70 anos de exílio, castigarei o rei e o povo de Babilônia por seus pecados, diz o Senhor. Transformarei a terra de Babilônia em ruínas para sempre. E aí, quando Jeremias fala isso, o povo não tinha um ódio, tinha uma raiva tão grande de Jeremias, porque Jeremias pregava o juízo, Jeremias pregava uma mensagem dura. Irmãos, eu sei que tem muitos pregadores que querem pregar só amor, só a parte de cima da rosa, mas a rosa tem espinhos lá no seu caule, lá no seu galho. Nós devemos pregar que Deus é amor, mas se permanecermos no pecado, o juízo virá, porque em Gálatas 6:7 está escrito: não vos enganeis, Deus não se deixa escarnecer, tudo que o homem semear, isso também ceifará. Então isto aconteceu com o povo de Israel, e lá por volta de 605, irmãos, Nabucodonosor, ele entra em Jerusalém, e naquela época que era rei, era Jeoaquim, que era filho de Josias, meus queridos irmãos, um dos filhos de Josias. Depois o seu irmão também assume o trono. Este fica por 11 anos, o outro por 3 anos. Depois Zedequias, que era outro filho de Josias, fica mais 11 anos. Mas todos eles, meus queridos irmãos, a Bíblia diz, fizeram o que era mal diante do Senhor e não procederam como Davi. Eles fizeram como Manassés no reino do sul. Foi alguém tão ímpio, tão cruel, que ele até matou seus próprios filhos, irmãos, entregando a Moloque, aquele Deus que ficava com as mãos em chamas e colocava um filho para oferecer em sacrifício. Ele criou uma impiedade terrível, e com isso gerou uma grande ira de Deus sobre o povo de Israel. E Deus está dizendo, porque até então, e Ageu vai dizer, irmãos, que aquele povo estava apegado apenas ao templo, eles estavam seguros apenas na beleza do templo, na glória exterior do templo, na glória material do templo. E Deus está dizendo, isso que vocês estão fazendo, confiando apenas no templo, confiando apenas nessa coisa maravilhosa que é o templo, isso não vai adiantar nada, isso não vai livrar vocês daquilo que eu tenho que fazer. Irmãos, o templo se tornou apenas um amuleto para o povo de Israel, algo apenas, irmãos, como símbolo, e não algo concreto na vida deles. Para eles o templo é que trazia poder, o templo é que trazia então o livramento, é o que trazia então a proteção em relação aos outros povos que estavam ao redor deles, mas não era. Eles estavam se fiando apenas na construção, e Deus está dizendo, isso não vai livrar vocês daquilo que eu tenho que fazer. Então Deus envia Nabucodonosor, irmãos.
E em 597, depois de 605, em que ele leva os príncipes, e entre eles está Daniel, está Misael, Azarias e Ananias, que depois os nomes foram mudados para Sedraque, Mesaque e Abdenego. E a Bíblia vai dizer que esses então passam a servir no palácio real. E de novo Nabucodonosor, ele dá outra empreitada. E agora, meus queridos irmãos, a Bíblia diz que ele então cerca a cidade. E quando Zedequias assume o trono, que se rebela, ele está sitiando por cerca de 1 ano e 6 meses. Ele está ali planejando como vai fazer, até que resolve invadir. E quando ele invade, abre-se uma brecha no muro. E a Bíblia diz que eles vão então e matam os soldados. E eles vão ao templo e destroem o templo. E o templo vem ao chão. E a Bíblia vai dizer que um dos capitães de Nabucodonosor, ele então vai despedaçar toda aquela estrutura de metal, de ouro, de bronze, e vão levar em carroças para a Babilônia. Então aí acabou a glória do primeiro tempo. Porque a glória até então, irmãos, era apenas da estrutura física, da estrutura material. A glória do primeiro templo já não era mais a presença de Deus, já não era mais Deus habitando no meio do seu povo. O povo é levado cativo para a Babilônia. E é lá, meus queridos irmãos, que a Bíblia diz que eles vão passar a sofrer. É lá que se levantam profetas como Ezequiel, profeta do cativeiro, e profetiza. E a Bíblia diz que ele vê um vale de ossos secos. E nesse vale ele vê a restauração de pessoas ali. Ali fala da restauração de Israel, que começa com o retorno do cativeiro por volta do ano 535, 536 depois de Cristo. Antes de Cristo, e a Bíblia vai dizer que eles retornam, Zorobabel retorna com ordem de Ciro, que dá ordem para que ele reconstrua o templo. Aí entra a reconstrução, ou seja, vai fazer de novo. Ele vai novamente reconstruir aquilo que uma vez foi objeto de adoração do povo de Deus. Agora o povo de Deus não tinha mais o templo, o povo de Deus não tinha mais um lugar sagrado que fora construído, que Deus havia dito que a presença dele estaria ali continuamente. Agora, meus queridos irmãos, começa a reconstrução com Zorobabel, que vai com cerca de 50.000 pessoas retornando para Jerusalém. A Bíblia diz lá em Esdras capítulo 3 que o templo é iniciado. No capítulo 6 a Bíblia vai dizer que o templo é reconstruído. E ali, meus queridos irmãos, há uma polêmica, porque os profetas Ageu e Zacarias, eles profetizam neste período, no período em que o povo está retornando do cativeiro, mas o povo havia se acomodado. O povo, meus queridos irmãos, estavam apenas preocupados com as suas casas, preocupados com os seus bens, as suas casas de cedro. As suas casas estavam sendo muito bem arrumadas, mas o templo estava deserto, o templo estava ficando de lado. Ninguém mais estava dando valor, ninguém mais queria contribuir, ofertar ou trabalhar na reconstrução do templo. Então Ageu se levanta e tenta motivar eles, dizendo que eles deveriam se levantar e deveriam reconstruir o templo, porque Deus estava com eles. É verdade que os inimigos se levantaram, dizendo: essa obra não vai para frente, essa obra não vai avançar, essa obra não vai prosperar, essa obra não vai crescer. Ageu e Zacarias diziam: vai, porque o Senhor está com vocês, e Ele vai dar vitória, e vocês vão concluir a construção deste segundo templo. Irmãos, eles reconstroem, mas o povo começa a ver que aquele templo, ele é inferior ao templo de Salomão. Eles começam a perceber e se entristecem com isto, e eles veem que aquele templo não é como a grandiosidade que era o templo de Salomão, porque foi um templo erguido quase como todo de madeira. E a Bíblia diz que o povo então fica triste, fica murmurando. Então Ageu se levanta, e ele então começa, como está escrito e registrado, aonde a gente leu aqui nos versículos
de número 6 em diante, porque assim diz o Senhor dos Exércitos: ainda uma vez daqui a pouco, e farei tremer os céus e a terra, e o mar e a terra seca, e farei tremer todas as nações, e virá o desejado de todas as nações, e encherei esta casa de glória, diz o Senhor dos Exércitos. O Senhor está dizendo: não se preocupem com a aparência, porque Ageu vai dizer, porque a glória dessa segunda casa será maior do que a da primeira, porque na primeira Deus já não estava mais lá, na primeira Deus já não estava mais presente, na primeira a presença de Deus já não era mais uma realidade, o povo apenas estava fazendo algo, queridos irmãos, normalmente natural pelo costume deles, mas Deus não estava recebendo. Agora nessa segunda casa, ou no segundo templo, Deus está dizendo que a glória desta segunda casa será maior do que a da primeira casa, porque Ele estará presente. Mas o povo poderia dizer: mas nós não temos condições, nós não temos como avançar com o templo. E o Senhor está dizendo: minha é a prata e meu é o ouro, disse o Senhor dos Exércitos. Meus queridos irmãos, é aquilo que eu falei lá no começo. Quando Deus ele encontra alguém que está na posição e alguém que está disponível, o resto vai correndo. Não se preocupe com dinheiro, não se preocupe com matéria. E por que não, pastor? Porque aquele que pode todas as coisas, ele há de prover tudo aquilo que a sua alma precisa para a glória do seu Senhor. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. E aí, meus irmãos, quando ele diz isso, ele em seguida vai dizer: a glória desta última casa será maior do que a da primeira. A da primeira foi gloriosa. Vinham pessoas de outras nações dizendo: eu apenas ouvia lhe falar, e o que lhe falaram não chega nem perto daquilo que estou vendo. Mas as pessoas apenas viam uma glória material. Mas a glória da segunda casa seria a própria presença de Deus, irmãos. Aleluia! E quando Deus está presente, aleluia, o ambiente não importa. Não importa se é um grande templo suntuoso, não importa se é lá no interior do povoado, mas se Deus está lá, a glória é maior. Aqui está minha esposa. Nós já trabalhamos em povoados. Iniciamos a nossa primeira congregação como dirigente lá pelo ano de 99. E lá, meus irmãos, era uma congregação de taipa ou de barro, coberta de palha, de 3 de frente por 4 de fundo. E a gente andava quase 2 quilômetros para chegar até lá, que parecia que a gente estava andando 10. Por quê, pastor? Porque tinha uma ladeirona assim descendo e tinha outra subindo. E eu quase que não dava conta de carregar as meninas, porque eram pequeninas, 3, 4 anos. E eu carregava ela, chegava suado, Miriam ia puxada, não queria andar. E eu disse para o meu sogro: o senhor tem um carrinho de mão aí? Tenho. Irmãos, eu forrei o carrinho de mão e carregava essa menina, descendo e subindo ladeira até a congregação. E aí elas ficavam na boa. Eu chegava com o braço cansado, mas elas achavam bom no carrinho de mão. Foi meu primeiro carro, um carrinho de mão. Era o carro do ano, o carrinho de mão. E eu lembro, irmãos, que as pessoas diziam assim: jogaram Ricardo Mariano as cobras, porque lá tinha muito traficante, lá tinha facções, gangues. E a gente foi para lá e disseram: não passa 3 meses. Nós ficamos 4 anos e 7 meses e só saímos de lá para o campo missionário, lá no sertão. E eu lembro, irmãos, que começamos com 8 pessoas e algumas 5 crianças. E a gente começou a evangelizar e o povo dizia: vai fechar. Eu digo: não vai, porque Deus está nesse lugar. E se Deus está nesse lugar, daqui a alguns anos aqui vai estar um templo construído, e a glória desse segundo templo vai ser
que é a casinha de taipa, não desmerecendo, irmão, porque a casinha de Cantuíno, a igrejinha pequena, a igreja onde Deus curava, a igreja onde Deus batizava com o Espírito Santo, a igreja onde Deus se manifestava. Mas o que é isso, pastor? É porque aonde a glória de Deus está, os milagres acontecem. Irmão, se a glória do Senhor está nesta casa, eu não sei você, mas eu sinto que Deus já está realizando milagres nesta hora. Aleluia, aleluia. Vem comigo. E eu me lembro, irmãos, que nós começamos a evangelizar, e Jesus começou a salvar, e salvou logo uma mulher que tinha matado um companheiro dela, e a gente cuidou dela. E depois veio um outro que tinha matado não sei o que lá, e depois um morador de rua, e foi chegando e chegando. Quando nós não demos por conta, nós já tínhamos mais de 110 pessoas da congregação. Irmãos, porque quando Deus está na casa, aleluia, você só precisa estar na posição, você só precisa estar disponível. E eu tenho uma palavra profética nessa noite. Deus está procurando pessoas, irmãos, que se coloquem na posição, que estejam disponíveis nesta noite. Eu gostaria de saber, aqui está um no púlpito, eu gostaria de saber se tem mais 2, se tem mais 3. Aqui está um no púlpito disponível. Eu gostaria de saber se há mais alguém disponível. Se nós lermos aqui, a Bíblia diz que Deus, irmãos, Ele vai fazer tremer os céus e a terra, e o mar e a terra seca, e farei tremer as nações. Deus estaria fazendo isso através do seu povo, que agora, na nova casa, com a glória maior, Deus estaria fazendo coisas extraordinárias. Sabe de uma coisa, irmãos? A partir deste lugar aqui, Deus pode fazer tremer a Portugal. Deus pode fazer tremer as nações. Oh, aleluia. Os moráveis fizeram isto. Espalharam missionários por todo o mundo. Era uma comunidade rural, mas que tinha amor e sede pela pregação do Evangelho. Aleluia. Sabe por quê? Porque a glória do Senhor os envolvia. Oh, meu Deus. A glória da segunda casa será maior que a da primeira. A primeira casa passou, as pessoas ficavam lembrando. Irmãos, alguns fatos aconteceram por aí, alguém fica lembrando. Era melhor, era isso e aquilo, não é, irmãos. Não é porque quando Deus Ele reconstrói, Ele não somente reconstrói, mas Ele também dá o crescimento. Aleluia. Mas é necessário que a gente acredite, porque como eles estavam pensando no templo antigo, como era bom, como aquilo era maravilhoso. Deixa isso para lá, vá daqui para frente, porque é daqui para frente que Deus vai começar a realizar coisas grandes. Não sejamos saudosistas, porque o que Deus tinha de fazer, Ele já fez. Agora Ele está sarando o evangelista Tiago. Agora Ele está curando evangelistas no Sereno. Agora Ele está sarando o pastor Cleberson. Aleluia. Sabe por que Ele está fazendo isso? Porque a glória que vem aí vai ser maior. Mas primeiro Ele precisa sacudir. Mas primeiro Ele precisa trabalhar. Mas primeiro Ele precisa agir. E depois que Ele age, então vem reconstrução, então vem crescimento, então vem vitória, então vem de pé em nome de Jesus, por favor. Aleluia, aleluia. Você quer ver como a glória da segunda casa, ela vai ser maior que a da primeira? Quando Ageu profetiza isso, ele não está pensando, irmão, só naquela ocasião, ele está contando para o futuro. Porque quando o rei Herodes o Grande, ele assume o trono,
de Deus, quando ele assume o trono ali de Judá, ele era um homem cruel que matou seus próprios familiares para que não fosse sucedido no trono. De 37 a 4 anos de Cristo. E a história vai dizer que ele vai então remodular o templo, porque o segundo templo está construído, está erguido. Irmãos, o Espírito Santo fala no meu coração que Deus não vai deixar para sempre a sua obra no chão. Eita glória! Receba em nome de Jesus. Eu creio, Jesus, eu creio. Por quê, pastor? Porque ele é o dono da obra. É verdade. Ele é o dono do ouro e da prata. É Ele quem levanta pessoas. Foi Ele quem colocou o pastor Cleberson aqui. Foi Ele quem colocou cada um dos obreiros desta congregação. Foi Ele quem colocou cada um de vocês na The Família em Cristo. Aleluia. Foi Ele quem fez isso. Oh, glória a Deus. Mas a gente não estava pensando só naquele momento, quando Ele disse que a glória da segunda casa será maior que a da primeira. Primeiro, a primeira casa já não tinha mais a presença de Deus. A segunda casa agora tinha a presença de Deus. Então eu perguntaria nesta noite: tem alguém que tem alguma dúvida de o Senhor não estar aqui? Glória a Deus. Glória a Deus. Tem alguém com alguma dúvida de que o Senhor não está aqui? Quantos acreditam que Ele está aqui? Só levante a mão. Só levante a mão e adore. Só levante a mão e adore, porque Ele está aqui. Foi cantado aqui pelos varões o nome de branco. Está no meio da igreja. Irmão, Jesus não saiu do meio da igreja. Pode até alguém ter saído, mas Jesus continuou. Ele permanece no meio do seu povo. Irmãos, aqui tem crente pentecostal. Você vem para o culto? Porque parece que alguns ainda não vieram para o culto. Me desculpe. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Eu não estou dizendo para você fazer escândalo no culto. Eu estou dizendo que você tem liberdade para adorar o Senhor que está com a sua glória manifestada neste lugar, nesta hora. Irmãos, eu estou sentindo essa glória neste lugar. Eu estou sentindo essa glória neste lugar. Aleluia. E aí, irmãos, a glória da segunda casa será maior. Veja bem que Herodes, ele não reconstruiu o terceiro templo, não é? Foi um templo ampliado, remodulado, que ficou muito bonito, mas que também já estava tendo seus problemas. Mas de repente nasce um homem em Belém de Judá. O nome dele é Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Um dia sua família Maria e José vão a Jerusalém da festa da Páscoa. Quando retornam, não encontram esse menino Jesus. Quando voltam, que Jesus está no templo. Você vai já entender o mistério. Jesus está no templo conversando com os doutores da lei. Olha só, irmão, ele está no segundo templo. Aleluia. Jesus, irmãos, em outro momento, ele está entrando com um jumentinho em Jerusalém, e as pessoas estão jogando seus mantos e acenando com o ramo e dizendo: bendito aquele que vem em nome do Senhor. A primeira coisa que Jesus faz, irmãos, está lá em Marcos 11:11. Ele vai ao templo e ele observa o templo e vai embora. Mas tem um terceiro momento que Jesus vai ao templo. Mateus 21:12-13. É quando, irmãos, os cambistas estão lá vendendo. Os cambistas estão lá fazendo aquilo que não era para fazer. Jesus entra e começa a derrubar, irmãos. Jesus entra no templo e ele começa a derrubar tudo. E ele vai dizer: a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Pastor, o que o senhor quer dizer com isso? Evangelho de João
Bíblia vai dizer, João vai dizer, irmãos, aleluia, no princípio era o verbo. Eu faço questão, eu vou encerrar aqui. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele. Aleluia. Se você puder fechar os seus olhos e me ajudar, eu te agradeço, adorando. E sem Ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens, e a luz resplandece nas trevas, e as trevas não compreenderam. Aleluia. Este veio para testemunho, para que testificasse da luz. João, no caso, aleluia. João vai dizer, irmãos, ali estava a luz verdadeira, que alumia todo homem que veio ao mundo. Estava no mundo, e o mundo não foi feito por Ele, e o mundo foi feito por Ele, mas não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não receberam. Mas todos quando receberam, por favor, quem pode levantar a mão comigo? Mas todos quando receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem em seu nome, aos quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. Agora sim, irmãos, observe nesse versículo 14. E o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória. E vimos a sua glória. Jesus entrou no templo, irmãos. A glória de Deus entrou no templo novamente. Mas eu tenho uma boa notícia nesta noite. O templo que Jesus entrou não foi apenas o templo já conhecido como de Herodes agora, há cerca de 2.000 anos atrás, não, absolutamente não, senhores e senhoras. Mas a Bíblia diz que agora Ele está presente, aonde o povo de Deus está adorando o seu santo nome. Mateus 18:20 está escrito: onde estiver dois ou três reunidos em meu nome, ali eu estarei no meio deles. O que isso significa, pastor Cleber? É que a glória de Deus está nesse lugar. Glória a Deus! Aleluia! A glória da segunda casa será maior que a da primeira, irmãos. A glória da segunda casa não parou lá no dia em que Jesus entrou no templo, porque depois daquele tempo, em 70 depois de Cristo, ele foi destruído pelo general Tito. Mas, irmão, Jesus continuou visitando templos e mais templos. E uma boa notícia é que ele é um convidado especial. E uma boa notícia é que ele é a pessoa principal deste culto. Ele está nesta casa, e a glória desta casa aqui será maior do que aquela que estava lá no centro de Oliveira de Bairro. A glória desta segunda casa aqui, irmãos, da Estrada Nacional 235, número 17, vai ser maior do que lá no centro de Oliveira do Bairro. E porque vai ser